Vamos dar o cargo completo, né? Professor e mestre em Direito Constitucional, Rodrigo Marinho. Como é que tá, professor? Tudo bem? Bom dia. Fala, Potter. Prazer falar com você novamente. Prazer falar com você, Kelly. Uma honra estar aqui na Rádio Gaúcha. Bom, a gente conversou agora há pouquinho com Augusto de Arruda Botelho, que hoje ocupa o cargo de secretário do Ministério Nacional de Justiça. Exatamente, né? No Ministério da Justiça, enfim. E a gente falou com temas onde ele está trabalhando, né? Que não é exatamente onde o senhor está. Mas tem um tema que a gente falou com ele que a gente queria muito ouvir a sua opinião também, professor, que é sobre a liberdade de expressão e os movimentos, principalmente, né, do ministro Supremo Alexandre de Moraes. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria que sempre o senhor linkasse com o que aconteceu no dia 8, em Brasília, né? Por favor, né? Onde há limites, onde não há. Eu queria a sua tese aqui, por favor. Perfeito. Primeiro ponto, eu estava ouvindo o secretário Augusto antes de entrar aqui na rádio, e ele fala muito sobre a ideia de democracia, mas ele esquece de falar de devido processo legal, né? Que é uma das bases do Estado de Direito, que é exatamente o que não ocorre, o que não vem ocorrido nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. É muito comum as pessoas dizerem que em casos excepcionais, meio que as garantias de direitos fundamentais não existem. Ao contrário, é exatamente situações excepcionais que as garantias de direitos fundamentais devem ser preservados. A gente tem uma Constituição para momentos excepcionais, né? Porque para o momento de tudo bem não precisaria dela. Isso se esquece, né? Com relação aos atos, Potter, do dia 8, eu acho que há uma diferença muito clara sobre aquelas pessoas que depredaram, destruíram o patrimônio público, entraram nas sedes dos poderes, né? Eu não vejo como aquilo se configurar golpe de Estado, para deixar claro, tá? Não vejo como tentativa de golpe. Não havia nada de forma organizada para ser isso, era um bando de arruaceiro que invadiu os espaços para isso e devem ser punidos fortemente contra isso, diferente das pessoas que simplesmente se manifestaram, usando até a fala do seu secretário de Justiça, né? As pessoas se manifestarem pelo impeachment, pela retirada, ou porque discordam do resultado da eleição, pelas decisões que foram tomadas, é parte do jogo. Isso está previsto na nossa Constituição. O que não pode é quebrar nada, o que não pode é invadir nada, né? Eu espero que o secretário de Justiça dê o mesmo tratamento que ele está dando de golpistas, ou até mesmo em algum caso de terroristas, ao MST. E lá em 2017, para ser exato, invadiu a sede do Congresso Nacional, para ter o mesmo peso e a mesma medida. Professor, até quero entrar na liberdade de expressão, mas já que o senhor puxou aí, né, provocado pelo Potter, os ataques do dia 8, do que a gente ouve, assim, de vários especialistas, não só do Dr. Augusto, é que esse teve a gravidade que teve por ser um ataque às sedes dos três poderes, né? Para além do ataque ao patrimônio, né, que já seria absolutamente condenável, o quebra-quebra, o prejuízo que não é do Lula ou do Bolsonaro, é do cidadão brasileiro que vai ter que pagar essa conta, mas que houve uma tentativa de tomar as instituições. O senhor está trazendo uma leitura absolutamente diferente, de que na sua visão não houve isso. Por quê? Isso foi controlado. Primeiro, não havia volume de pessoas o suficiente para nenhum lugar desse. Primeiro, assim, você tem filmagens internas com uma única pessoa, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, quebrando parte do Supremo. Você não tinha um movimento organizado, você não tinha uma força armada, né? Você não tinha gente armada. Golpe de Estado, em geral, tem pessoas armadas do lado. Você teve uma reação imediata após, né? Não teve prévio, né? Porque a Força de Segurança Nacional tinha sido convocada no dia anterior pelo ministro Flávio Dino e não estava lá. O Gabinete de Segurança Institucional, controlado pelo governo federal, que tem todos os dragões da independência abaixo do Palácio Planalto, não estava lá. Se sabia que aquilo aconteceria, se sabia que teria essas pessoas por lá, tá? Mas não tinha força armada de um lado. Você não teve apreensão de armas em nenhum momento. Você não teve um movimento para isso. A reação foi controlada muito rapidamente. Quando as forças de segurança chegaram, em 15, 20 minutos estava controlada a situação. Certo? Então, você não teve em nenhum momento uma força resistindo àquilo. Não houve nada disso em termos de golpe ou de tentativa de golpe. Houve, sim, uma tremenda irresponsabilidade de segurança pública, seja do Distrito Federal, seja do governo federal, que tem formas de atuação, sim. E aí o Flávio Dino mente nesse ponto, que ele fala que não há nenhuma atuação do Congresso, do governo federal, e tem. Tanto é que ele tinha a Força de Segurança Nacional, que ele convocou no dia anterior, e onde é que ela estava? Certo? Tanto é que havia o Gabinete de Segurança Institucional e onde é que ele estava, certo? Como é que isso aconteceu? Ou foi incompetente e ele sabia, ou de fato houve uma quebra de cadeia de comando, que também é muito preocupante. Então são os dois pontos que é importante entender o que está acontecendo.
Mas não acho que isso foi configurado como golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado. A gente tá querendo fazer no dia de hoje aqui no Timeline uma discussão absolutamente jurídica, né? A gente sabe que a discussão jurídica ela é abraçada e interpretada conforme anseios políticos, enfim. Mas a gente queria uma opinião absurdamente jurídica. E eu estou usando a palavra absurda porque eu realmente quero, professor Rodrigo Marinho, sobre a discussão que se coloca, porque a gente ouve gente muito boa aqui. Aliás, ex-ministros do Supremo, por exemplo, que discordam desse tema, sobre os movimentos do ministro Alexandre de Moraes, né? Juridicamente, esquece quem está sendo atingido ou não, enfim, eu sei que é bem difícil de falar isso, mas juridicamente, o que tem de correto e o que tem de errado? Se tem algo correto e se tem algo errado, claro. Vamos começar a voltar, né? Não tem como falar disso agora sem voltar no tempo, né? Lá atrás, em 2019, foi aberto um inquérito baseado naquela reportagem da revista Cruzoé, do amigo do meu pai. Eu acho que ambos recordam disso, né? Muito criticado à época, né? De ofício, foi aberto um inquérito pelo presidente Toffoli, que era o suposto atingido daquela situação. Isso foi distribuído sem sorteio para o Alexandre de Moraes, direcionado, que também, em tese, não poderia abrir ofício, né? Sem manifestação do Ministério Público, não poderia ser direcionado. A procuradora da República, à época, Raquel Dodge, reagiu fortemente contra isso, pedindo o arquivamento do inquérito. À época, toda a imprensa, à esquerda e à direita, criticaram a censura feita contra a revista Cruzoé. Eu não sei se vocês lembram disso, Potter. E o único voto no Supremo a falar desse inquérito e a colocar isso foi do ministro Marco Aurélio, que inclusive a gente ressaltou sempre aqui. Lá atrás, quando esse inquérito nasce absolutamente torto, não respeitando o processo que se espera no Estado Democrático de Direito, houve um voto vencido, porque a maioria do colegiado referendou. Foi. E aí você começa isso, né? A partir desse inquérito são tomadas várias decisões, até uma prisão por 9 meses de um deputado federal, até o fechamento do Telegram, certo? Para todo o Brasil. Eu e vocês dois, que não somos parte do processo, se a gente usasse o Telegram, poderíamos pagar uma multa de até R$100 mil. Então, assim, isso foi decidido no âmbito desse inquérito. A partir desse inquérito, foram feitos mais inquéritos de ofício pelo próprio Alexandre de Moraes abrindo, que são os inquéritos antidemocráticos, e o outro inquérito baseado nessa mesma situação. Esse inquérito também foi criado de ofício sem participação do Ministério Público, certo? Ou seja, ele vai julgando, condenando e acusando, né? Então, julgando, condenando e sendo vítima, né? Porque ele é o próprio vítima do inquérito. Isso é baseado lá no regimento do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, acho que é o artigo 36, que fala que em situações que acontecem crimes dentro do Supremo, isso vai para a competência do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o fato do dia 8 de janeiro pode ser aberto inquérito no Supremo, de quem cometeu o crime lá, tá certo? Poderia. Mas além de colocar que qualquer crítica, em qualquer lugar do país, iria para uma competência do Supremo Tribunal Federal. Por que isso é importante, né? A prerrogativa de foro, ou como alguns chamam de foro privilegiado. Quando eu e vocês dois, nós três aqui somos acusados de algo, podemos ser acusados de algo, o nosso foro para discussão, para vocês, eu que moro em outra cidade, vai ser na minha cidade, em Fortaleza, vocês que moram em Porto Alegre, vai ser em Porto Alegre, a competência do processo contra vocês. Se nós fôssemos deputados federais ou senadores, a competência seria do Supremo. Então, muita gente que não tinha prerrogativa de foro foi julgado pelo Alexandre de Moraes, o que é um absurdo por si só. Isso vai continuando, né, nesses inquéritos. Né? Você vai o Alan dos Santos, que não tem um inquérito, o Eustáquio, o Oswaldo Eustáquio, várias outras pessoas que não têm prerrogativa de foro vão sendo acusadas e condenadas, sendo o próprio Alexandre de Moraes vítima disso. Uma violação tremenda ao devido processo legal. Ah, Rodrigo, eu concordo com o mérito, certo? Mas a forma importa aqui, tá? Importa muito. Sem o caminho dúvida. Importa muito. Eu só fazer uma pausa aqui, professor. A forma importa. A forma importa, porque tá sem o Ministério Público. A forma importa muito. Só que agora, professor, rapidamente fazendo uma breve pausa e vou permitir, claro, o senhor continuar. A gente perguntou isso pro Augusto também. O Ministério Público teve essa mudança de aras, né? Que eu fiz o trocadilho. O Ministério Público está oferecendo denúncia, né? E inclusive com acusações pesadas, né? A gente teve uma mudança. O senhor acredita que essa mudança agora ela é positiva, então? O Ministério Público agora está voltando para a forma, entre aspas, correta, como o senhor aponta, com o Ministério Público oferecendo denúncia e aí sendo investigados, o que o Ministério Público chama, não é nem a Kélia, o Ministério Público chama de golpista, terrorista, enfim.
a denúncia não deveria ser no Supremo, né? É a primeira coisa, né? A maior parte daquelas pessoas não atacaram o Supremo. A maior parte daquelas pessoas não estiveram lá. Então, a forma continua errada. Se o Ministério Público, o Augusto Aras, procurador-geral da República, está acusando o João e a Maria, que ficaram lá em frente ao QG, lá no Forte Apache, lá no setor militar, só reclamando e não participaram daqueles atos e está sendo processado no Supremo, isso é equivocado de toda forma, tá? Continua sendo errado. Então, porque isso fere a forma, o devido processo legal estabelece. Só quem tem prerrogativa de foro disso. Kelly, há uma frase curiosa do Augusto Aras, assim que ele toma posse, né, que aí vai para o julgamento desse inquérito lá, questionado pela Raquel Dodge, e aí ele diz o seguinte: esse inquérito não pode servir para tudo. Esse inquérito aqui não pode servir para tudo. Porque funciona assim, né? Eu tenho um fato, aí é criado um inquérito, aí é denunciado ou não, e aí vai ao judiciário, né? Aí a polícia investiga, o Ministério Público investiga, aí vai para o judiciário. Entendeu? Ele tem que seguir esse rito. Nós temos inquéritos que estão abertos ad eterno. Eles estão há 3 anos abertos. 4 anos abertos agora. Então, assim, nós vamos para o 4º ano que o mesmo inquérito está aberto e o inquérito que afastou o IBAN... Olha a loucura disso, né? O inquérito que afasta o governador eleito do Distrito Federal é um inquérito dos atos antidemocráticos em que, primeiro, o Supremo não tem competência para julgar o governador de Estado, né, por crime comum, que é o caso, né, que foi configurado, ele está configurando como esse caso. Ele teria que ser julgado no STJ. Superior Tribunal de Justiça, artigo 104 da Constituição Federal. Então, assim, violação tremenda ao devido processo legal. Ainda chega a citar, nessa própria decisão do Alexandre de Moraes, com relação ao governador Ibanez, que poderia ter crime de responsabilidade. Eu pensei que ele ia nomear já o interventor, né? Assim, só faltou isso na decisão dele. Que já havia uma intervenção, que também eu acho que não foi cabível, tá? Só para deixar claro, porque a intervenção, a última intervenção que a gente teve no Brasil antes dessa, foi no Rio de Janeiro, lá no governo Temer, vocês devem recordar também. Sim. O estado do Rio de Janeiro tinha uma situação séria de segurança pública, assim como grande parte do Brasil tem, mas estava um pouco pior no Rio de Janeiro. E aí foi decretada a intervenção na segurança pública, que era uma novidade, né? A gente nunca tinha dado intervenção para um setor no Brasil, sempre era do poder federal, do poder estadual, do poder municipal. Nunca tinha sido assim, só na segurança pública, só na... Nunca tinha acontecido dessa forma no Brasil, mas aconteceu, precedente colocado, e aí, mas era um colapso da segurança pública. Ali foi um fato isolado, controlado muito rapidamente. Não há nenhuma razão para essa decretação de intervenção federal continuar. Segurança pública do Distrito Federal é um dos estados mais seguros do Brasil, tá? De longe, certo? Então, assim, não há razão de ter uma intervenção na segurança pública daquele estado. Professor, os últimos... Daquela unidade federativa. O último minutinho. O ex-presidente Bolsonaro vai ser preso? Se ele tiver cometido crimes, eu acredito que ele deveria ser processado em primeira instância, segunda instância, STJ, STF, assim como o Lula foi, né? Assim como o Lula foi. Porque ele não tem mais prerrogativa de foro, certo? Ele não tem mais prerrogativa de foro, ele não é mais presidente do Brasil, né? Então, para ser preso, pela regra do direito, ele teria que o processo transitar em julgado, né? Mesma razão do Lula, que foi solto quando mudaram o entendimento do Supremo. Ele não pode ser processado no Supremo, não há razão de ser do Jair Bolsonaro, hoje cidadão, ex-presidente da República, está lá. Ele não tem prerrogativa de foro, certo? Porque ele é um ex-presidente. Se ele fosse senador da República, deputado federal, ministro do Estado, ele poderia ser processado lá, mas ele não é. Assim como o Lula também era um ex-presidente e foi processado nas instâncias. Então, o fato dele ter sido incluído, professor, agora, né, como investigado, eu acho que a pedido da PGR, se eu não estou enganada, na sua visão é um erro dele ter sido incluído agora como investigado nesse processo, no inquérito no STF. Esse inquérito é velho, tá, Kelly? Esse inquérito não foi criado agora, né? Não, não é agora. Esse é o primeiro erro, né? Eu não posso usar inquéritos passados para situações novas, tá? As situações novas têm que ser criados inquéritos novos. Se o inquérito fosse... Eu estou falando devido ao processo legal, né? O pedido foi da PGR mesmo, foi Por exemplo, a PGR está acusando alguém que não tem prerrogativa de foro para ser processado no Supremo Tribunal Federal. Isso está errado de toda maneira. O assunto é absolutamente apaixonante. Apaixonante. Melhor que futebol. Não termina, né? A gente queria ficar conversando com o senhor aqui um tempão, porque a gente tem tanta dúvida e tanto entender. Quando a gente acha que não, tá, entendi, o Ministério Público... Não, mas agora o Ministério Público mudou. Então tá certo. Não, mas o Ministério Público não pode
incluir, então, vocês viram, né? Respostas, porém perguntas. Isso é para nos proteger, né? Sem isso dúvida. é feito para proteger o indivíduo, né? Para que nenhum inocente seja condenado, eu digo isso, né? Respeitar o processo da forma como é